conectando. Pronto. Aqui no público do Face, aqui com o pessoal da Li no Instagram. Tudo bem, Li? Tudo bem, graças a Deus, Berê. Tudo bem. Quero te agradecer por aceitar o meu convite, né? Uma ótima profissional como você é. Imagina, sou eu que agradeço de poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, de estudo, de pesquisa, né? Compartilhar é sempre muito bacana. Sim, muito bom. Estou esperando o pessoal entrar. Isso, aqui. Vamos aguardar porque a gente Tá fazendo aqui. Como que tá em Mogi Guaçu? Então, a gente tá na lida aí, né, com o monstrinho transparente, né? Mas tá bacana. Aqui tá tudo fechado, as academias estão todas fechadas. Os profissionais da área de educação física, proprietários de academia, praticamente 3 meses inativos, né? Tá todo mundo com bastante dificuldade nessa questão do trabalho. E essa semana, Mogi Guaçu voltou um pouquinho a abrir os comércios, shopping com horário reduzido. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que as pessoas tenham consciência e torcer também para que as academias possam abrir suas portas, porque a gente sabe que a atividade física é fundamental, né? Para promover saúde, para a manutenção da saúde, não só física, quanto mental também, né, Li? Sim. Muito, né? A questão da imunidade, né? E também o que eu sinto hoje, que as pessoas elas estão entrando num estado emocional de depressão, de angústia, de medo, que a atividade física a gente sabe que ajuda demais nesse processo, né? Na liberação da serotonina, da citocina, da endorfina, ajuda nesse processo de sair desse monstro interno que a gente está vivendo, né? E encarar a situação, a realidade como ela é, com um pouquinho mais de positividade, um pouquinho mais de alegria, né? Verdade. E, infelizmente, os lugares que ainda estão fechados, as academias, que não está podendo mesmo praticar nenhum exercício físico, né? Mesmo em ar livre, tá triste mesmo, né? Essas cidades que ainda estão fechadas, infelizmente. Sim, graças a Deus, aqui em Paraíso já as academias estão abertas. Que bom. Estão funcionando. É um da limitação, né? Que bom. Seguindo todas as normas de prevenção, máscara, álcool em gel e tal. Mas sim, reduzido também de alunos por hora. Sim. Porém, está funcionando. Eu tenho o meu programa de emagrecimento aqui, que eu trabalho especificamente ao ar livre, né? Porque tem um porquê de ser ao ar livre. E eu também estou sem trabalhar desde o início da pandemia, né? Porque não só pela questão das ordens, né? Dos órgãos responsáveis, mas também porque os próprios alunos têm medo, né? De correr risco, de ir para a praça pública. Teve uma semana aí que até as praças foram fechadas com aquelas fitas mesmo, né? Impedindo as pessoas de poderem ir e vir. Então, assim, está todo mundo muito apavorado, tem muito medo, né? Tem muito receio. Então, a gente que é profissional, eu particularmente entendo. Até lancei gratuitamente, depois quem for assistir essa live, eu lancei no meu YouTube um programa de ginástica em casa com segurança, totalmente gratuito, para que as pessoas possam fazer um pouco de atividade física, né? Aí você vai me falar, mas é gratuito. Não, é gratuito, é a minha maneira de colaborar com o universo nesse momento. E assim, são aulas simples, são aulas divertidas, eu dou um monte de dica para você poder para você poder criar o seu material em casa, mas é uma maneira de ajudar, né? Uma maneira de colaborar nesse momento de pandemia, né? Então, tem bastante gente legal. Quem quiser conhecer, vai lá no meu canal do YouTube, lá, procura no Google Berê Personal, vai lá, tem bastante aula, tem bastante conteúdo gratuito da técnica que a gente vai falar hoje, que é assunto em pauta. Até eu quero fazer. São aulas, assim, bem improvisadas, entendeu? Eu improviso um step, eu improviso halter, eu improviso colchonete.
ensino como improvisar com materiais simples que a gente tem em casa, em mãos, né? Para que as pessoas possam fazer atividade física em casa com segurança. Porque quem me conhece, pessoal aí do Face, que já é meu aluno, que já foi meu aluno, sabe, eu sou muito chata com a questão de correção, com a questão de angulação, de articulação, com a execução correta do movimento, com a consciência corporal durante a execução do movimento. Então, eu tenho todo esse cuidado. E quando o assunto em pauta é online, né, fazendo aula online com vídeos gravados, o tempo inteiro eu falo exatamente de detalhes que são truquezinhos que a experiência ensina a gente. Olha, faz assim para aquilo acontecer daquele jeito. Então, facilita para que as pessoas também não adianta fazer ginástica em casa e se lesionar, né? Sim, verdade. Berê, então assim, o pessoal tá chegando aí, já chegou aqui a Ana Rosa. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Ana Rosa. A sua conexão tá ruim. A sua conexão estava caindo, Li. Voltou. Ela chegou, ela voltou. Voltou. Boa noite, Ana Rosa, tudo bem? A Berê vai nos apresentar aqui, né? Hoje o emagrecimento começa pelo cérebro, isso é muito bom. Também quero aprender muito com esse assunto com a Berê. Ela é lá de Mogi Guaçu e está trazendo para a gente aqui nessa noite um pouquinho, né, do conhecimento que ela tem, um pouquinho só porque ela tem um conhecimento gigante, né? Então, nessa noite, infelizmente, o tempo é curto e vai ter que trazer só um pouquinho mesmo, né, Berê? Mas, pode falar. Apresenta aí pra gente, Berê. Quem é a Berê personal? Então, gente, quem não me conhece, tem até um vídeo lá no meu YouTube falando quem é a Berê personal. Porque eu tenho muitos anos de experiência, eu estou há muitos anos formada. Desde que eu me formei, antes de me formar e até hoje eu continuo atuando na área. Eu não vou contar o ano que eu me formei, porque senão eu vou entregar a minha idade. Mas assim, eu estou há muitos anos na área e sempre ativa na área. Eu amo de paixão a minha profissão. Eu acho que a atividade física, diferente do que muita gente pensa, ela é sim uma necessidade, ela é fundamental para a saúde. E assim, eu não vejo a atividade física como uma maneira só de você trabalhar a estética. Eu acho que a estética é apenas a consequência e o resultado de um trabalho bacana, né? Mas, diante desses anos todos de experiência, eu sempre me deparei muito com a questão da obesidade. Então, de uns anos para cá, eu venho me aperfeiçoando e trabalhando muito com a questão da obesidade, porque eu acho que é o mal da humanidade atual também. E nessa pandemia, o agravante está sendo ainda maior, em função da ansiedade, as pessoas tendem a comer mais também. E eu estudo demais essa questão, né, da obesidade. Então, eu pesquiso, eu estudo, eu faço curso. E eu sempre acreditei que o ser humano, ele é um todo, né, do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional e do corpo astral ou espiritual. Tanto faz a palavra que você queira dar, né? Então, eu comecei a estudar, né, mais essa parte mental, né, essa parte psíquica do ser humano, para juntar, para unir com o conhecimento que eu tenho na área do fitness, como personal training, condicionamento físico, pilates, ginástica postural, hidroginástica, enfim, né, todas esse leque de opções que a gente tem dentro da nossa profissão, da qual eu optei em ser, no início, professora de academia e não professora de escola, né? E eu sou de São Paulo, eu vim morar em Mogi Guaçu, mas, assim, em São Paulo eu conheço muita gente, trabalhei em academia super bacana, não vou falar o nome aqui também, não precisa fazer propaganda de graça. Trabalhei aqui também em Mogi Guaçu numa academia bastante reconhecida, uma das academias, se não for a maior, pelo menos uma das maiores. E depois eu passei a trabalhar por conta, por uma questão de ideologia, né? Porque o que eu acredito não necessariamente seja, se enquadre dentro de uma sala de aula apenas, né? Você precisa de muito mais. E aí eu comecei a investir mais em conhecimento, investir mais em pesquisa nessa área de emagrecimento,
principalmente no emagrecimento que começa pelo cérebro, que é o assunto de hoje. Muito bem, Berê. A gente está aí, né, curioso realmente para saber as dicas, né, e como que funciona esse programa, Tá. né, de emagrecimento. Começa pelo cérebro, né? Então a gente quer saber como que você trabalha, né? Quais são as formas que você faz para trabalhar com seus alunos, né? Através desse programa. Tá. Eli, assim, para explicar um pouquinho aqui pro pessoal do Face, eu estou fazendo uma live no Instagram com a Eli Personal, ela é de São Sebastião do Paraíso, é isso, Eli? É esse o nome da cidade, né? Que você fala Paraíso, São Sebastião do Paraíso. E ela me convidou para fazer essa live junto com ela, então eu estou aproveitando para falar com vocês, meus seguidores do Facebook, porque o assunto é sempre muito interessante e emagrecimento é um assunto que é muito amplo. Eu vou falar da técnica do emagrecimento que começa pelo cérebro, mas antes de falar da técnica, eu quero fazer um joguinho de interação. Ninguém precisa pôr a resposta nem nada, tá? Mas pensa no que... Presta atenção no que vem na sua mente quando eu fizer as seguintes perguntas, tá? Então, a gente vai falar aqui, ó. Hábito alimentar. Esse joguinho eu vou fazer para vocês entenderem a questão da técnica. Hábito alimentar versus memórias afetivas. Aquilo que quando eu falo X, o que vem na sua cabeça? Não precisa falar, mas deixa fluir. Por exemplo, quando eu falo assim... Nossa, Eli, o almoço de domingo, o que vem na cabeça? Quando eu falo, ai, aquele doce que eu mais gosto, o que vem na sua cabeça? Quando eu te pergunto, como é o seu café da manhã? O que vem na sua cabeça? Qual a comida que você mais gosta? Ai, quando eu penso na comida tal, me dá até água na boca. O corpo já responde, né? O que vem na sua cabeça? E qual a comida que você odeia? Ah, você tem aversão. Pelo amor de Deus, me dá tudo menos isso. O que vem na sua cabeça? Tá? Então, o alimento, né, é a ação. O que vem na sua cabeça é uma memória. Que ela pode ser uma memória positiva ou negativa. Tá? Por exemplo, vamos falar uma memória negativa. Nossa, olha, eu vou fazer hoje para o almoço, vou fazer jiló. Odeio jiló. Cara, eu detesto jiló. Esse não gostar do jiló está diretamente relacionado a uma memória afetiva negativa causada por ou uma situação ou por hereditariedade mental de sentimentos, sensações e emoções que você herda dos seus antepassados e dos seus ancestrais. E quando eu falo herança de antepassado e ancestral, eu estou falando desde a criação do homem lá, vamos dizer assim, que veio do macaco, né? Desde aquela fase lá do homem das cavernas até hoje, né? A gente, geração para geração, para geração, para geração. Ó, gente, isso aqui é água solar azul, depois eu vou fazer uma live só falando sobre ela. Que faz parte de uma das técnicas. Então, nossas memórias, elas estão diretamente ligadas a sentimentos, sensações e emoções. Quando eu chego para você e falo assim, o que vem na sua cabeça quando a gente fala em ceia de Natal? E quando a gente fala de Páscoa? E quando a gente fala do Dia dos Namorados? E quando a gente fala Dia das Mães, Dia dos Pais? Tudo isso traz pra gente memórias. Um exemplo simples, Páscoa, chocolate, ovo de Páscoa. São memórias. Essas memórias, elas estão guardadas a nível inconsciente ou a nível consciente. Elas tanto podem ser conscientes, eu ter consciência de que eu sou compulsiva a chocolate, ou pode ser inconsciente. Eu não sei porque eu não consigo viver sem chocolate. Você sabe que você precisa de chocolate, mas você não sabe a causa. Então, esta sua memória ligada ao chocolate está
guardada no seu inconsciente mais profundo. Assim como as memórias que a gente, de coisas que a gente não gosta. Eu não gosto de jiló porque minha avó enfiou jiló goela abaixo quando eu era criança. É uma memória consciente. Mas eu posso não gostar do jiló porque essa memória negativa, desprezível, referente ao jiló, ela está a nível muito profundo e muito inconsciente. Eu sei que eu não gosto, mas eu não sei por quê. Ah, mas você nunca experimentou, mas eu não gosto, eu não vou experimentar porque eu não gosto. Eu sei que eu não gosto, mas eu não sei o porquê eu não gosto, né? Então, o que são essas memórias? Se alguém tiver que fazer pergunta, põe aí nos comentários que aí ele vai me passando depois, tá? E aí, fiquem à vontade com perguntas, lembrando, né, Berê? Sim, porque, né, fica um pouco mais ativo. Então, assim, essas memórias que vieram na sua mente quando eu citei essas situações, o que elas são? Memórias afetivas. Eu não estou dizendo que memória afetiva seja sempre positiva, tá, gente? A gente pode ter memórias afetivas a coisas muito negativas, né? Essas memórias podem ser conscientes ou elas podem ser inconscientes. E o que tem a ver essas memórias referente à obesidade? Vamos pensar que a obesidade é uma doença, é uma compulsão, é uma doença, é um vício que você cria, né? Adquire no decorrer da sua vida, que ela pode tanto ser herdada, a obesidade pode ser herdada, como o alcoolismo pode ser herdado, como qualquer outro tipo de dependência, pode ser genética, como ela pode ter sido adquirida. Ok? Então, assim, todas essas memórias têm tudo a ver com a questão da obesidade. Tudo a ver. E aí eu comecei a perceber, quando eu criei essa técnica, eu comecei a perceber que as pessoas, a maior dificuldade das pessoas não é fazer atividade física e nem procurar um nutricionista para ter uma dieta saudável. É fazer atividade física e fazer a alimentação saudável por obrigação. Porque o médico falou que você está muito gordo, porque o médico falou que teu colesterol está alterado, teu triglicerídeo está alterado, que a sua glicemia está alta, que a sua pressão está alta, que teu fígado tá gordo, né? Que é o termo fígado gordo. Então, assim, está cheio de gordura, que a tua circunferência abdominal está muito acima do padrão de segurança. Então, você é obrigada a buscar ajuda de um profissional de educação física e de um nutricionista. Só que aí a pessoa sofre. Primeiro, porque ela está obesa, ela está imensa, concorda? Se ela está obesa, ela está imensa, ela vai para uma academia, ela vai se sentir à vontade? Ou ela vai se sentir uma baleia dentro de um aquário cheio de sereia? Né? Então, ela já vai ter uma mente, já vai vir no consciente dela que ali é um habitat onde ela se sente completamente fora do padrão. Né? Aí ela sai dali, vai para o nutricionista. Aí o nutricionista, assim, essa pessoa ela tem essa memória. Vamos falar do café da manhã, que eu perguntei. Como é seu café da manhã? Ah, normal. O que é um café da manhã normal? É aquilo que você aprendeu desde criança. E que no decorrer da sua vida você pode ter feito algumas adequações. Mas a sua memória de um café da manhã, quando você fala do café da manhã, vem na sua mente aquilo que você aprendeu a comer quando criança. Então, dependendo da região do Brasil, tem gente que come cuscuz. Né? Aqui no Sudeste é mais comum você comer pão com manteiga, café com leite. Você vai para o Sul, eles têm mania de tomar chimarrão, sei lá. Né? São memórias que a gente traz. Na verdade, são hábitos que foram impostos, hábitos que foram herdados. Aí chega a nutricionista e fala assim para você, olha, você vai ter que tirar a farinha branca, você vai ter que comer tudo integral, você vai ter que tirar o açúcar, você vai ter que usar um adoçante bacana, você vai ter que incluir grãos, você vai ter que incluir... Isso tudo a pessoa já sabe. E aí ela fala assim, nossa, isso tudo não tem sabor, isso não tem gosto. Ai, porque...
não é atrativo para ela. Mas, na verdade, essa rejeição nada mais é do que as sabotagens internas ou externas. Internas que estão ligadas às nossas memórias e as externas são as sabotagens impostas pelo nosso meio ambiente. O marido que fala assim, já vai mais uma dieta falida, vai começar outra, dinheiro jogado na lata do lixo. Aí a mãe fala assim, menina, você vai ficar anêmica, para com essa mania de querer emagrecer. E aí vem todos esses bombardeios, né, de sabotagens externas, e você também está cheia de sabotagens internas que estão diretamente ligadas a essas memórias afetivas. Poxa vida, o que eu faço? Como é que eu vou agir nessa situação, né? A gente se pergunta. E foi aí que eu comecei a estudar, né, a reação mental das pessoas diante destas situações. Por que era tão difícil? Porque se todo mundo... É científico, gente, é fisiológico. Se você diminui a ingestão, né, de combustível e aumenta o gasto energético, óbvio, e não tem nenhum problema, né, um problema físico que justifique a sua obesidade, é óbvio que você vai emagrecer. Fala pra mim, se você consome menos alimento calórico e gasta mais energia, é óbvio que você vai emagrecer. E por que as pessoas têm tanta dificuldade diante dessa situação? Exatamente por causa dessas memórias que a gente traz, né? Vamos chamar aqui de memórias, que fica mais fácil para todo mundo. Hoje é comum, Eli, se você quiser falar alguma coisa, você me fala, viu? Tá, joia? Não, tranquilo. Até agora tá dando para entender bem, com bastante clareza. Tá. Muito legal. Então, eu estou tentando usar uma linguagem bem simples, né? Não uma linguagem técnica, né? Porque para os leigos poderem entender. Então, hoje assim, todo mundo escuta falar, desafio dos 21 dias. Vamos fazer 21 dias de desafio de não comer tal coisa. Vamos fazer 21 dias de desafio. Todo mundo já escutou. Na internet está assim. Você é bombardeado com desafios dos 21 dias. Mas ninguém sabe o que é o desafio dos 21 dias, como surgiu e por que 21 dias e não 22 ou 20. Né? Então, assim, eu vou dar só duas fontes de pesquisa, rapidamente, em linguagem bem simples. Né? Uma é de um médico que ele era cirurgião plástico e psicólogo. E ele começou a estudar, americano ele. Ele escreveu um livro, peraí que eu tenho o nome do livro dele, que é Psicocibernética. Esse livro foi escrito em 1960 e o nome dele, quem quiser pesquisar, é Maxwell Maltz, tá? Ele era um cirurgião plástico e psicólogo. E ele percebeu que as pacientes dele que faziam a cirurgia plástica só conseguiam se adaptar ao corpo modificado após 21 dias. E aí, como ele era psicólogo, ele começou a estudar e se aprofundar mais nessa questão mental, né? Só que aí você cai. Vou já sair daqui do Maxwell e vamos direto para a neurociência, que hoje é muito mais comprovado. E hoje vocês acham aí um monte de coisa bacana na internet que fala da neurociência. A neurociência, por sua vez, ela explica o quê? Que o teu... para você mudar de hábitos, o teu cérebro ele precisa ser estimulado durante 21 dias. Ou seja, toda ação que você faz que gera uma nova ação, você vai fazendo com que isso se repita durante 21 dias e após 21 dias essa ação passa a acontecer na sua vida de forma automática. Por exemplo, dirigir. Né? Você começa a dirigir. Quando você começa a dirigir, você entra no carro, você pensa, né? Eu preciso arrumar o retrovisor, eu preciso pôr o cinto de segurança. Você pensa para fazer as ações. Eu tenho que pôr primeiro, eu piso na embreagem, depois no acelerador, vou voltando devagar. Por
Porque você não tem o hábito, não está automático. E aí, se você dirigir durante 21 dias, no 22º dia, você começa a fazer essas mesmas ações de forma automática. E hábitos alimentares não é diferente. Atividade física não é diferente. Todo e qualquer tipo de vício não é diferente. Por isso que, por exemplo, as pessoas que têm dependência química e que são internadas por um tratamento, eles fazem desintoxicação. E essa desintoxicação nada mais é do que eles ficarem, durante um período, né, sem usar determinada substância. Então, você começa a mudar os hábitos dessas pessoas. Então, quando você entra na questão da dieta, toda vez que você vai fazer a dieta, você tem que desintoxicar o seu cérebro que está habituado com aquelas memórias afetivas e adquirir um novo hábito. Só que o que as pessoas tendem a fazer? Dieta de segunda a sexta, sábado e domingo, vou sair fora, e não consegue fazer os 21 dias. Só que aí, gente, não é só os 21 dias, né? Tem mais coisa. Tem as sabotagens. Tem a questão dessas memórias afetivas que estão extremamente enraizadas no nosso inconsciente. Então, desistir é mais fácil do que levar adiante. E se você insiste, eu falo, gente, com todas as letras, e eu não vou vender diamante, não vou vender pedregulho como se fosse diamante. Não é fácil fazer mudanças. Não é fácil você sair e se libertar dessas memórias. E aí, deu uma luz. Eu tenho que descobrir um caminho. Eu tenho que descobrir uma forma de ajudar essas pessoas que me procuram para o emagrecimento. Eu tenho que descobrir uma forma de enganar o cérebro, no bom sentido, na hora que ela vai fazer uma dieta, que ela vai mudar totalmente, radicalmente, né, dentro do possível, esses hábitos alimentares. Eu tenho que dar suporte, eu tenho que dar uma ferramenta para essa pessoa conseguir fazer isso sem sofrimento. Conseguir fazer isso sem se isolar socialmente. Tipo, eu vou almoçar antes, porque senão eu não vou aguentar aquela macarronada de domingo. Imagina, comer macarrão integral é horrível, né? Então, eu tinha que encontrar um meio, eu tinha que encontrar uma saída, né? Aí eu comecei a estudar física quântica, comecei a estudar diversos assuntos relacionados a essa reação que é psíquica, né? Eu sempre fui uma grande estudiosa da psicologia, eu não sou psicóloga, mas eu gosto muito dessa questão comportamental. Enfim, tem alguns autores da psicologia que eu acho bárbaro, sensacional. Então, eu sou uma estudiosa, eu não posso atuar como terapeuta, né? Como uma psicóloga ou psiquiatra, mas eu procuro estudar para entender o ser humano, né? Por dentro. E aí eu comecei a estudar. Né? Então, assim, eu sou terapeuta radiônica, eu sou reikiana, eu fiz diversos cursos voltados para essa área mais transcendental, eu curto a questão da meditação, mas isso só não bastava. Só esses tratamentos ajudavam, mas eu precisava mais do que isso. E foi aí que, estudando, eu criei a técnica do emagrecimento começa pelo cérebro, onde eu uso várias ferramentas de acordo com a necessidade da minha cliente, que eu chamo de diva, né? Então, de acordo com a necessidade da minha diva, a gente vai usar uma determinada ferramenta para aquele período que ela está passando do programa, né? Então, dentro do meu programa de emagrecimento by Berê Personal, além da atividade física, além da orientação nutricional, existe a técnica do emagrecimento que começa pelo cérebro. Por quê? Qualquer pessoa hoje tem acesso a academias excelentes e ótimos profissionais da área de educação física, ótimos nutricionistas. Mas hoje a gente é bombardeado na internet
de videozinhos, de aulinhas, de gente que vai lá, faz 2, 3 cursos gratuitos e já sai bombardeando as redes sociais. Ah, eu sou coaching, eu sou coach. E é muito perigoso porque você está mexendo com o inconsciente da pessoa, né? Você está mexendo com sentimentos, emoções e sensações que são muito delicadas. E você tem que ter muito conhecimento para dar suporte, para poder trabalhar na causa da tua obesidade e não só na consequência. Porque a pessoa não nasce obesa, ela está obesa. Ela não nasce com compulsão alimentar, mas ela adquire essa compulsão alimentar. E tem gente que não tem ninguém obeso na família, tem hábitos alimentares super bacanas e, de repente, é um obeso mórbido. Da onde ele trouxe, entendeu? Então, a gente não pode dizer assim, gente, não tem nada a ver com encarnação nem nada. Tem a ver com hereditariedade e genética. Se você herda a aparência da sua mãe, a aparência do seu pai, você herda também a genética mental e psíquica dela. Todo mundo sabe disso quando a gente fala de alcoolismo. Todo mundo fala, ele nasceu com os genes do alcoolismo porque o pai era alcoólatra, o avô era alcoólatra, ele também é alcoólatra. Então você não herda só a aparência física, a forma física, as características físicas. Você herda isso, mas tudo que está dentro desse físico. Os pensamentos, as emoções, os hábitos, a maneira, o gestual, a voz. Tudo você herda. Então, quando eu descobri essas ferramentas e eu comecei a estudar, eu percebi que são ferramentas que ajudam o indivíduo junto comigo, porque ele não vai fazer sozinho. Eu dou exercício, eu dou lição de casa, a pessoa tem que treinar em casa. Mas eu dou exercícios, uso ferramentas de acordo com a necessidade de cada aluno, de acordo com a necessidade de cada diva ou de cada divo. Por quê? Vamos falar aqui um exemplo. Vamos falar de um antiansiolítico. Né? A pessoa ela sofre de síndrome de ansiedade. São inúmeras síndromes de ansiedade. Ela sofre de um tipo de ansiedade. Aí, a outra pessoa sofre também, mas é um outro tipo de ansiedade. Porque a ansiedade da Berenice é causada por uma situação X. A ansiedade da Eli é causada pela situação Y. E por que os remédios são os mesmos? Se a Eli é uma pessoa completamente diferente da Berenice. Né? Então, assim, o medicamento é fundamental. Eu sempre acredito assim. O Criador, vamos falar de Criador, porque aí você põe na tua cabeça, deixa abrir na tua cabeça a imagem que tiver que vir de Criador. O Criador, ele dá intuição pra gente, né? Quando eu estou em conexão com o universo, eu tenho intuição. Graças a Deus, o Criador deu condição, inteligência e sabedoria para a gente ter ótimos médicos, cientistas e pesquisadores. E a gente tem que fazer uso disso, sim. Tem horas que você precisa dessa ajuda, né? Mas a gente precisa entender a causa individual. Por isso que a psicologia é tão importante junto com a psiquiatria. Porque o psiquiatra é um médico com especialização em psiquiatria. E o psicólogo é aquele que vai te dando suporte, que vai te dando amparo, que vai te ajudando a você se conhecer, vai ajudando você a entender o que acontece. Então, quando os dois trabalham juntos, é perfeito, né? Só que assim, como que eu posso trazer isso tudo para dentro do meu trabalho? Através de estudo e pesquisa. Então, assim, são ferramentas. O emagrecimento começa pelo cérebro. Eu falei assim, rapidamente, só alguns fatores, né? Da física quântica, da neurociência, da psicologia e tal. Mas são inúmeras frações que a gente juntando vai dar um todo bastante completo e muito complexo. Então, assim, você vai me perguntar, tá, mas quais são essas ferramentas, né? Então, eu posso citar para vocês algumas. E, se um dia quiser, a gente faz uma live explicando melhor, dando exemplo e tudo mais.
Mas assim, por que tem que ser várias ferramentas? Porque cada um é um. Porque cada ser é um ser. Porque tem gente que chega para mim completamente descrente, sem nenhum tipo de fé. A pessoa é completamente descrente. Você fala assim para ela, olha, vamos fazer um reiki? Ah, isso não tem nada a ver. Então você tem que ter ferramentas para todo tipo de pessoa, independentemente da característica dela de formação religiosa, de formação filosófica, entendeu? Você tem que ter essa ferramenta. Então, assim, tem gente que o reiki ajuda bastante, para outras pessoas ajuda menos. Então, essa técnica do emagrecimento começa pelo cérebro, foi criada por mim a partir desses princípios que eu acabei de explicar. E que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu posso responder. Fala, Li. Sim, claro. É muito interessante a gente saber disso e realmente puxar lá de trás, né? Como você falou, que o nosso cérebro, ele está conectado na nossa infância, né? O pessoal que está entrando aí agora, o pessoal que entrou aí agora, né? Então, o emagrecimento começa pelo cérebro, é verdade. Então, assim, está conectado desde a nossa infância. O café da manhã, o almoço, aquela comidinha que a mãe fazia. Então, a gente está, né? E depois que a gente casa, a gente vê isso. Tá na casa da mãe, a gente sempre quer aquela comidinha, né? Mas por que você era magrinha quando era solteira e agora você engordou? É porque, assim, eu vejo que muitas vezes é porque vai trabalhar fora, muitas vezes não dá tempo de cozinhar aquela comida mais saudável, né? São hábitos. Aí vai com os fast food da vida, né? Então vai com os fast food aonde que vai engordando, porque os fast food é o que engorda, né? É o que faz engordar, é aquela comida rápida, é aquela fritura, é aquele lanche, é as chapas, né? Que eu digo assim, tudo que é feito na... São hábitos. Assim, né? São hábitos, Eli, que a gente vai criando. Eu sempre falo assim para as minhas divas. Mas eu não posso mais ir na churrascaria. Pode. Você pode e deve ir. Porque no momento em que você consegue entender o que te causa compulsão e começa a trabalhar a causa da compulsão e não a compulsão, você vai na churrascaria, você vai comer aquilo que é bacana sem esse sofrimento. Eu dei um exemplo outro dia numa live que eu fiz. Tem gente que come um brigadeiro. Por isso que eu falo que o emagrecimento começa pelo cérebro, pessoas. A pessoa está vindo num processo de emagrecimento bacana. Ela tem uma recaída, por exemplo. E aí ela come um brigadeiro. Né? Gente, aquele brigadeiro, no dia seguinte, se transforma em 2 quilos a mais de peso corporal. Sabia? Agora, como é que fala? Cientificamente, comprovadamente, quimicamente falando, como que um brigadeiro, se você está ingerindo um brigadeiro, ele não tem 2 quilos para você aumentar de peso 2 quilos. O que aconteceu com o teu cérebro no momento em que você fez a ingestão daquele brigadeiro? No seu inconsciente, ele fala assim, danada. Ela parou de me dar açúcar, agora ela vem me dar esse brigadeirinho, pensar ela que eu vou queimar, não, eu vou guardar isso daí. E tudo que ela comer daqui para frente, eu vou armazenar e vou transformar em gordura e deixar bem armazenadinha, para que, pelo menos se ela ficar doida nela de fazer de novo essa tal dessa dieta de 0 açúcar, eu pelo menos tenho reserva no meu corpo. É uma reação de sobrevivência do seu organismo causada pelo seu cérebro. Entendeu? Então, assim, o fast food te faz mal? Não, se você souber comer. Agora, como é que eu vou resistir? Tudo com moderação, né? Exatamente. Olha só, a Rosa está comentando aqui, ó, sobre o que você comentou do café da manhã. É muito interessante, entendi que o café da manhã tem que comer pão e tomar café preto. É os hábitos familiares, É o hábito que ela traz da família dela. Entendeu? Então, e quando você fala de mudar esse hábito, essas memórias afetivas que estão lá ligadas à família, que está a nível inconsciente,
ela liga o botãozinho lá da memória, sabe? Quando você vai lá procurar uma foto lá na memória do teu celular. Pois é, isso que o cérebro faz. Ele vai lá na memória, clica na foto, vem a imagem na cabeça dela, ela já tem a ligação afetiva, emocional, e aí aquilo para ela é acalentador. E quando você fala que não pode, você está fazendo o quê? Você está cortando, você está podando. Essa pessoa, ela vai se sentir abandonada. A sensação de quem começa a fazer mudanças alimentares é de abandono, é de vazio, é de tristeza. A pessoa começa a ficar mal-humorada, mas assim, quem está ao redor, você tá louca, vai comer de novo, porque você fica insuportável quando está em dieta. E nem ela sabe lidar com isso. Nem ela sabe lidar com essas sensações e emoções. E o universo, ele te dá exatamente aquilo que você vibra. Então, se você está vibrando tristeza, essa dieta vai vir para você com muito mais tristeza. Então, a gente tem que fazer o movimento oposto. A gente tem que trazer essas sensações e essas emoções bacanas para o nosso consciente, para que a gente tenha estímulo. E a gente tem que trabalhar essas sensações e emoções que não são bacanas, exatamente para que você tenha determinação e consiga passar pelo processo. Porque, como disse lá a neurociência, a ação que você faz repetidamente, ela se torna automática. E, de repente, você vai falar assim, nossa, eu nem percebi que eu não como mais chocolate e que eu não sinto falta. Nossa, eu nem percebi que eu não sinto mais falta de ir na pizzaria. Entendeu? Porque você fez a mudança de dentro para fora. Então, tudo começa por aqui. O que você pensa, lembra lá no começo que eu falei, Páscoa, quando eu falo Páscoa, o que vem? Não vem um pensamento? Esse pensamento gera o quê? Um sentimento. Ou de saudades, ou de família. Esse sentimento gera sensações e emoções. Essas sensações e emoções começam a vibrar. Vamos lá falar um pouquinho de física quântica, eletromagnético. A gente começa a produzir ondas eletromagnéticas. O universo, ele é onda eletromagnética. Pesquisa aí, gente, física quântica, colapso de ondas. Então, o universo imediatamente ele vai se colapsar com aquilo que você está vibrando. Então, se você vibra raiva, o universo vai te dar raiva. Se você vibra medo, o universo vai te dar medo. Mas não é que ele vai te dar o medo. Ele vai criar situações que vão te causar medo. Mas que situações que são essas? Imensas. Você pode estar assistindo televisão e, de repente, você ouve um barulho. Mas da onde vem esse barulho? Você já entra num pânico, mas não é que o universo criou o barulho. A sensação e essa energia do medo, ele está vibrando aqui. E aí você ouve um barulho, você já está com medo, aquele barulho que de repente é uma folha que caiu, se transforma num vendaval. Tudo cria maior volume, maior intensidade. E no emagrecimento é isso, gente. Então, assim, é um assunto para falar dessas técnicas muito amplo. Eu dei aqui só uma ideia, né? De como que eu cheguei, até aqui, né? Através de quais estudos e quais ferramentas. E assim, são inúmeras ferramentas. Entendeu? Nunca parei para pensar nisso, né, Ana? Nisso que, Ana? Então, gente... Sobre o café da manhã. Do café da manhã. Entendeu? Então, imagina, né? Você tem 20 anos. Há 20 anos você toma café da manhã do mesmo jeito. Né? A quantidade que lá atrás, quando você era criança, você comia meio pãozinho, hoje você come 3. Né? Porque você tem a compulsão alimentar. Aí chega uma louca de uma nutricionista e fala assim, corta a farinha branca, tudo integral, de manhã você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal.
Você está cortando as memórias afetivas dessa pessoa, você está cortando a ligação que ela tem com essas lembranças deliciosas de infância. Entendeu? E aí, como é que você... Mas isso não, gente, isso não acontece de forma consciente, é inconsciente. Vem uma sensação ruim, né, que a gente chama das nossas memórias sabotadoras, vem e fala assim, ó, para aí, sua louca, não vai trocar nada não. Você vai parar de comer a saudade, você vai parar de comer aquilo que te lembra a infância, você vai parar de comer aquilo que leva você até o passado bacana que você tinha. Não, sabe? Então, isso tudo acontece de forma inconsciente. E aí a técnica do emagrecimento começa pelo cérebro, é exatamente isso. É a gente trabalhar lá na causa, transformar. E isso não significa assim, eu vou ter que cortar essas memórias boas. Não, muito pelo contrário. A gente vai trabalhar com essas memórias boas como um impulso, uma forma motivacional. E resolver aonde está o problema, aonde surgiu, da onde ele veio. E não a obesidade em si. Entendeu? Porque quando você trata a causa, você vai conquistando degrau a degrau até você chegar no seu objetivo de emagrecimento. Junto com a atividade física e junto com a alimentação. Mas para que você tenha vontade de praticar atividade física e vontade e alegria em fazer uma alimentação saudável, a gente tem que trabalhar na causa e não na consequência apenas. É isso! Nossa, Berê, muito bom essas dicas, esse conhecimento, né, desse programa com o qual você trabalha. Realmente, assim, eu não tinha noção de como funcionava esse programa de emagrecimento. Começa pelo cérebro, realmente, tudo que você disse é verdade, a gente puxando e vai, né, lembrando assim. E é muito bom, realmente, essa live foi ótima, né, esse conhecimento foi muito bom. Que bom. A gente adquirir essas dicas que você passou pra gente. E gostaria de te agradecer aí. Imagina! O pessoal que estava com a gente, Ana Rosa, o pessoal que estava entrando aí. E agradecer a todos vocês que estavam participando aqui com a gente. E convidar você novamente. Já fica aqui o meu convite para a gente falar mais um pouquinho. Obrigada. Né? Marcar outra live para a gente falar mais sobre o emagrecimento que começa pelo cérebro. Obrigada, Eli. Assim, né? As pessoas não estão muito habituadas. Eu uso muito pouco o Instagram para fazer live. Eu comecei a fazer live pelo Instagram agora. Eu uso mais o Facebook, onde eu tenho mais seguidores. Geralmente, as minhas lives, depois eu subo para o meu YouTube. Então, assim, quem quiser saber mais, lá no YouTube, você entra... Eu estava com algumas coisas privadas lá, mas hoje eu coloquei tudo público. Então, vai lá, Berê Personal. Vai lá no canal, tem dica de emagrecimento, tem bastante dicas sobre a técnica do emagrecimento que começa pelo cérebro. Claro, gente, que não você vai assistir uma live e você já vai conseguir resolver sua vida. Não é assim, né? Existe uma técnica, por isso a técnica do emagrecimento começa pelo cérebro. Existe todo como que eu vou explicar? Toda uma estrutura para a gente poder trabalhar. Mas é legal as pessoas saberem que existe esse caminho, que existe por onde e que por que eu não consigo emagrecer e me manter magra? Porque eu vivo vivendo essa questão do efeito sanfona. Por que fazer dieta me causa sofrimento? Por que fulano come que nem um leão e é magro e eu engordo tomando água? Não é? Porque você é um indivíduo único, lindo, maravilhoso, especialíssimo. E tem que ser tratado como único, maravilhoso e especialíssimo. Por isso que são várias ferramentas. Porque a ferramenta que a diva Maria usa é a ferramenta, não vai servir para a diva Joana. Então, é o indivíduo como fundamental importância dentro da nossa vida. E na nossa área, você sabe que é assim, né? Por que personal trainer hoje é tão procurado? Porque ele tem um tratamento individualizado. Porque quando você faz uma aula de sala de aula, ela é motivacional, né? Mas quando você tem um personal trainer,
Você tem um treinamento, já está falando, né? Treinamento personalizado. Você está trabalhando aquele indivíduo dentro das necessidades ímpares dele, individual e única. Então não dá para eu usar a mesma dieta que eu uso para Eli, eu vou usar para Berenice. Eu tenho que adequar essa dieta para aquelas memórias que você tem bacana. Entendeu? E eu tenho que adequar essa dieta para que ela não seja uma dieta que te lembre aquelas memórias ruins. Então, tudo tem que ser pensado no indivíduo, de dentro para fora. Quem eu sou hoje é consequência de quem eu fui no passado. A obesidade nada mais é do que a consequência de algo que aconteceu no passado. Então, você vai tomar remédio, você vai fazer dieta, você vai fazer exercício físico, você vai promover emagrecimento, mas quando você para, você retoma todos aqueles hábitos errados. Não é que você engorda o dobro, é porque a sua memória está falando assim, acabou, agora chega, vou armazenar o dobro, porque se essa louca pensar em fazer essa dieta maluca e esse monte de exercício doido, eu pelo menos estou salvando esse corpo, porque eu tenho que manter esse corpo obeso. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Né? Eu fico super agradecida também a quem participou aí no Face, a quem participou aqui no Insta, né? Para todo mundo que vai assistir depois, eu vou subir essa live para o YouTube, vai lá, assiste. Eu tenho um monte de aluno aí que terça-feira aqui em Mogi Guaçu, todo mundo resolve fazer live. Então tem o pessoal das igrejas que tem missa. Então geralmente é de terça-feira. Então estou até pensando em mudar minhas lives para outro dia. Mas eu deixo à disposição para as pessoas poderem assistir depois. E quem quiser saber um pouquinho mais, vai lá, me procura no Face, me procura no Insta, Berê Personal, no Insta, @Berê Personal, no Facebook, Berê Mogi Guaçu, ou Programa de Emagrecimento by Berê Personal também, que eu tenho uma página. No YouTube, Berê Personal. Vai lá. Ah, também tem Telegram, mas depois eu passo para vocês. E aí vai lá nas minhas redes sociais, perguntar para Eli, e vamos que vamos, gente, porque tem solução. Tem solução. Entendeu? Muito obrigada. Tá? Obrigadão aí por ter aceitado, né? Por ter compartilhado com a gente. Imagina. A Ana também está agradecendo por compartilhar aí um pouquinho do seu conhecimento, né? Porque é amplo e a gente pode marcar outras vezes. Tá. Né? Eu que agradeço, Eli. Personal. Marcelo Reis. Ah, o Marcelo Reis é um aluno meu, gente. O Marcelo Reis foi meu aluno em São Paulo. Eu não vou falar o nome da academia para não fazer propaganda. Ele foi um aluno meu, gente. Ele joga muito squash e ele era um travadinho, né, Marcelo? Eu espero que você esteja mais flexível hoje. Um carinho muito grande por você, Marcelo. Que Deus te abençoe infinitamente. E assim, gente, a gente pode sim, tá? Não é fácil. Eu não vou vender aqui, não vou fazer propaganda enganosa. Mas existe sim. E dá para a gente conseguir obter um sucesso bacana com as técnicas de emagrecimento que começa pelo cérebro. Tá bom? Gente, Eli, energia... Eu que agradeço, energia de luz e paz para mim, para você, para todo o universo. E estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigadão, uma boa noite para você, tá? Eu que agradeço pelo convite carinhoso. Beijo de luz, gente. Beijo de luz. Tchau, tchau. Amo vocês. Tchau. O que vocês precisarem, tá bom? Tchau, gente.